seguinte, eu tive que abrir os olhos porque aquela igreja começou a gritar assim: pega, pega, pega. Eu pensei que era ladrão, né? Aí eu abri o olho, aí eu vi o que estava acontecendo. Tinha um menininho na minha frente, bem pequenininho. Eu acho que ele fez o seguinte: ele acreditou que eu ia dar um CD, ele queria, ele veio buscar, mas ele era tímido, então ele ficou na minha frente o tempo todo. E eu dizendo: gente, eu vou dar esse CD para o primeiro que pegar, só que ele não pegava. Ele abaixava a cabecinha e ficou ali na minha frente. Mas então saiu um rapaz, a igreja tinha uma caída assim, né? Saiu um rapaz bem grandão, bem fortão lá de trás e veio correndo, e a igreja viu que o rapaz ia pegar o CD antes do menininho. Por isso que eles começaram a gritar, todo mundo: pega, 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 pega. E aí quando o rapaz estava chegando, a mãozinha do menino foi e pegou, né? E todo mundo gritou: aleluia, glória a Deus. Eu olhei e falei: olha, gente, é a primeira vez que aqui no Brasil eu vejo uma igreja interceder de verdade, né? Que interceder é isso, dizer: confia em Deus, pega, hoje é seu dia, esse é o momento, esse é o lugar. Hoje nós vamos interceder uns pelos outros aqui, Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Mas antes eu quero dizer a você que Deus abençoa, mas Deus abençoa com propósito. Gente, a oração ouvida é aquela oração que nós fazemos harmonizada com a vontade de Deus. Quando oramos harmonizados com a vontade de Deus, certamente seremos ouvidos. Armílio Judas, um homem de Deus, ele disse assim: eu não me lembro de nenhuma oração que eu tivesse feito que Deus não tivesse respondido. Então ele explica o porquê. Porque eu aprendi a harmonizar a minha oração com a vontade de Deus. Eu viajei uma vez num trenzinho que saía de Bauru e até Corumbá, e de lá ele ia para Santa Cruz de la Sierra. Quem conhece o trenzinho? Chama Trem da Morte. Conhece, Marcelo? O Trem da Morte. Eu nunca esqueci dessa viagem por causa de um rapaz que vendia suco no trem. Ele andava com 2 baldes grandes de plástico e uma canequinha de alumínio vendendo suco. Num daqueles baldes tinha o suco propriamente dito. No outro balde tinha água para lavar a canequinha. Porque ele ia andando, ele ia vendendo, ele pegava o suco do balde que tinha suco e lavava a canequinha no balde que tinha água para lavar a canequinha. Só que ele não guardava muita posição não. Às vezes o balde do suco estava na esquerda, ele pegava o suco do balde que tinha suco, lavava a canequinha do balde que tinha água para lavar a canequinha. Ele não guardava posição, ele ia vendendo, pegava o suco do balde que tinha suco, lavava a canequinha do balde que tinha água para lavar a canequinha. Quando ele chegou onde eu estava, com um pastor chamado Pablo, eu gosto muito de brincar, né? Eu comecei a brincar com ele porque eu percebi que depois dele andar de 10 a 15 vagões, ele já não sabia mais qual originalmente era o balde que tinha suco, qual era o balde que tinha água para lavar a caneca. Estava tão misturado que ele não sabia mais. Quer saber de uma coisa? Ele vendia qualquer um dos dois, porque tudo virou suco. Tudo virou suco. Assim é a nossa vontade em relação à vontade de Deus. No princípio, pelo menos, a nossa vontade tem que se misturando à vontade de Deus. E vai se misturando e vai desaparecendo. E vai se misturando e vai desaparecendo. E vai se misturando e vai desaparecendo. Até chegar um dia em que haja uma forte impressão que haja só a vontade de Deus na sua vida. Aí você pode dizer que segue Jesus. Quando a gente faz a vontade de Deus. Nessa noite eu gostaria que orássemos harmonizados com a vontade de Deus. Eu quero ler um texto. Primeiro o Salmo 67, você não precisa abrir na sua Bíblia, assim, eu queria que você orasse esse Salmo. O Salmo 67, versículo 2 diz assim: abençoa no Senhor, faça resplandecer o teu rosto sobre nós e nos abençoe, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Feche seus olhos, diga assim: abençoa-me, Senhor. Faça resplandecer o seu rosto sobre mim, para que onde eu estiver, as pessoas vão saber que Jesus é o caminho, e as nações irão conhecer a tua salvação. Amém. Agora abra comigo rapidamente num texto que a gente vê perfeitamente assim como a bênção de Deus ela se harmoniza com o propósito de Deus. Você, por favor, no outro texto, no outro culto, nós lemos 2 Crônicas e eu ajudei os irmãos a encontrarem. Eu informei a eles que 2 Crônicas era antes de 1 Crônicas e foi uma beleza, né? Agora eu quero
quero ler 2 Reis. E vou ajudar vocês também. Você vai ver como ajuda, né, a informação. 2 Reis fica depois de 1 Reis. Capítulo 7, versículo 9. Por favor, procure o mais rápido que você pode. 2 Reis, capítulo 7, versículo 9. Você encontrou? Diz, achei. Então disseram uns para os outros: nós não estamos agindo bem. Nós temos a mensagem. Não devíamos ficar calados. Não podemos deixar para depois, porque algum mal vai acontecer. Mas agora vamos e anunciemos lá na cidade. Por favor, gente, olha para mim aqui, que eu não quero exceder o tempo, não, né? Outro dia eu fui pregar em Curitiba, perguntei para o pastor assim: pastor, até que hora eu posso pregar? Ele falou: não, meu irmão, não se preocupa com isso, irmão. Prega à vontade, canta bastante, prega à vontade, não se preocupe com a hora. Aí eu estava até achando bom, mas aí ele só fez uma observação: o povo vai embora às 9h30, mas você pode ficar aí até a hora que você quiser. Então eu já estou sabendo, né? Eu não quero exceder, mas eu gostaria de contar para você o que aconteceu para que 4 pessoas olhassem uma para as outras, né? Aqui nós temos 4 irmãos aqui, né? 4 obreiros, servos de Deus. É como se vocês 4 olhassem um para os outros e dissessem: gente, irmãos, nós não estamos fazendo bem, irmão. Nós temos a mensagem, nós não devíamos ficar calados. Não podemos deixar para depois, porque algum mal vai acontecer. Mas eles tomaram uma decisão: vamos e anunciemos lá na cidade. Eu creio, meu irmão, Deus já tem feito grandes coisas nessa cidade. E eu creio que Deus irá fazer coisas ainda maiores aqui em Presidente da cidade. E Deus quer abençoar você, harmonizar essa bênção com o propósito que Deus tem para você nessa cidade. Então escute essa mensagem, mas não escute com as orelhas, escute com os ouvidos e com o seu coração. O que aconteceu para que esses 4 homens dissessem uma coisa tão importante, tão significativa? Houve aqui uma conscientização e uma decisão. Eu queria, irmãos, que houvesse isso aqui nessa noite. Primeiro, uma conscientização. O que é se conscientizar? É tomar posse da realidade, aquilo que realmente é, e tomar uma decisão a partir disso. Eu fui num trabalho missionário em Colatina, no estado do Espírito Santo, e só eu não era famoso ali, né? Foram 3 pregadores famosos e 4 cantores famosos, né? Foi o Lázaro e foi a Fernanda Brum. Ela cantou num ginásio de esportes lá, tinha aproximadamente 5.000 pessoas, né? 4.999 para ouvir os outros pregadores. Tinha um amigo meu que foi para me ouvir pregar, né? Mas ela cantou uma canção e eu comecei a fazer quadradinho assim para notar quantas vezes ela repetia a palavra "eu vou" naquela canção. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou 5. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou 10. Eu contei na primeira parte 64 vezes aquele povo todo inflamado e dizendo eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu só olhando daqui e ficava pensando: mas será que eles vão mesmo, né? Será que essa gente toda vai mesmo assim, né? Com essa força toda, né? O que eu tenho visto não é bem isso. A realidade muitas vezes é que alguns jovens respondem corajosamente aquele desafio de Isaías capítulo 6: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Tem muita gente corajosa que responde: eis-me aqui. Envia aquele ali, né? Eis-me aqui. Alguns jovens querem ir, mas eles oram a Deus assim: Deus, eu quero ir, Senhor, mas eu quero anunciar o Evangelho do Reino, Senhor. Eu quero anunciar a Tua palavra lá na Disneylândia, Senhor. Eu quero pregar para o Mickey, para o Pateta e para a Cinderela. Será que vão mesmo de verdade? Nesse texto houve uma conscientização e uma decisão: vamos anunciar lá na cidade. O que aconteceu? Em primeiro lugar, me deixe dizer muito rapidamente, apesar de ser um texto do Antigo Testamento, você vê o retrato do mundo do século 21 e o retrato generalizado da igreja do século 21, que atua no mundo do século 21. Você vai ler o texto na sua casa. Hoje eu vou
pedir, por favor, irmão, que você olhe aqui para mim. Depois chega na sua casa, veja se eu contei direitinho a história. Essa história começa no versículo 24 do capítulo 6, que diz assim: o rei Ben-Hadad aprisionou o povo de Israel em Samaria. É a primeira realidade do mundo do século 21 em que nós vivemos. Tinha gente aprisionada pelo inimigo ali. Essa é a primeira realidade do mundo que nós vivemos. Gente aprisionada pelo inimigo. Na Índia eu tive no meio de uma peste bubônica em 94. Pastor Zinaldinho, conhece o Zinaldo de Londrina? Não, é mais antigo, né? Ele estava comigo em 96, teve uma praga de macaco. Tinha macaco para tudo quanto é lado. Durante um festival de Hanuman, que eles adoram macaco, os macacos já juntavam em bandos de 200 e 300. Eu filmei em cima do muro do palácio do primeiro-ministro, que naquela época era Narajiva Raó, lotados de macacos, e os macacos já juntavam em bando, matavam as pessoas. Que não se defende porque o macaco é Deus. Praga de macaco. Na virada do milênio teve um terremoto durante um festival chamado Maha Kumbh Mela. Você pode ver no Google, tinha milhões e milhões de pessoas reunidas, morreu muita gente aprisionada pelo inimigo. Aqui em Presidente Venceslau, pergunta a você: tem gente aprisionada pelo inimigo aqui? Quanta gente, lares aprisionados, pessoas aprisionadas. Nessa hora você não imagina quanta gente não está aprisionada pelo inimigo. Segunda realidade do mundo que a gente vive, diz o texto no versículo 25, que houve grande fome em Samaria. Essa é a grande característica do mundo do século 21, gente com fome material e gente com fome espiritual. As duas são graves. No mundo é o suficiente para saciar a necessidade de todos, mas não a vaidade de todos. Isso disse Gandhi, o grande libertador da Índia. Uma grande desigualdade. Enquanto a FAO diz que é o suficiente para sustentar só a agricultura 12 bilhões de pessoas, a gente com fome no mundo que come argila. Os Dalits na Índia só comem resto de comida e fruta podre. Gente com fome espiritual. Você não imagina a fome espiritual das pessoas que vivem no mundo. Eles vão atrás de qualquer coisa. Gente, eu prego há 30 anos. Eu pensava que tinha 30 anos. Outro dia que eu falei: meu Deus do céu, eu prego há 30 anos, né? Se é uma coisa que eu vejo claramente em qualquer lugar onde Deus me permitiu pregar esse evangelho. Não é que o homem queira Deus, ele precisa de Deus, porque o seu espírito tem tanta fome como a sua carne. A carne come coisas que vêm da terra, porque o homem veio da terra, mas o espírito se alimenta de Deus, que é a sua origem. Se Deus não está ali, o homem sente falta. Não é que ele quer, ele precisa de Deus, ele sente fome espiritual. A grande característica. Terceira, houve uma grande desgraça ali. Uma mãe matou, cozinhou e comeu a carne do seu filho. Gente em desgraça. Gente em desgraça. Mas no meio da desgraça, aquela gente foi buscar Deus. Escute bem. E Deus deu uma palavra para aquela gente através de Eliseu. Está no versículo 1 do capítulo 7. Veja na sua casa. Olha só o que Deus falou numa situação de gente aprisionada pelo inimigo, gente com fome, gente em desgraça. Deus disse: amanhã a essa hora. Você determinou que tinha um dia. Quanta coisa pode mudar em apenas um dia? Quanta coisa pode mudar em apenas um dia? Deus disse: amanhã a essa hora, essa gente não vai estar mais aprisionada pelo inimigo. Amanhã a essa hora, essa gente não vai estar mais com fome. Amanhã a essa hora, vai haver comida e fartura para toda essa gente. Vamos fazer uma escala aqui de transformar um ano, né? Tem inauguração para frente aí para vocês. Vamos dizer que Deus transformar essa um dia num ano. O Senhor está dizendo: daqui um ano muita gente, Presidente Venceslau, não vai estar mais aprisionada pelo inimigo. Daqui um ano muita gente, Presidente Venceslau, não vai estar mais com fome material, fome espiritual. Eu vou mudar a vida dessas pessoas. Quando Deus fala, Ele começa a agir para cumprir a sua palavra. Como é que Deus começou a agir? Ele escolheu pessoas simples. Tinha 4 homens. Esse é o que eles tiveram diálogo. 4 homens simples que estavam fora da cidade, porque eles tinham uma doença de pele que hoje é perfeitamente curável. Mas naquela época
os condenavam pela lei mosaica a viverem solitários, isolados, vítimas de segregação e preconceito, fora da cidade. Foram esses que Deus escolheu. Deus usa as coisas simples. Deus usa as coisas que não são para envergonhar as que são. Deus está buscando gente para cumprir a sua palavra. 4 homens. Como que Deus começou a cumprir a palavra? Quando eles começaram a conversar. Gente, eu tenho esperança que o Espírito de Deus fale no seu coração, traga uma conscientização, uma decisão, e vocês comecem a conversar. Primeira coisa que eles falaram, você veja na sua casa no versículo 4. 4 pessoas olharam para os outros e disseram: gente, não faz sentido a gente ficar sentado sem fazer nada. Eu digo a você, quanta coisa não vai mudar em um ano quando vocês começarem a conversar. E a primeira conclusão que vocês vão chegar diz: nenhum de nós faz sentido a gente estar sentado aqui sem fazer nada. A obra de Deus é feita de mãos que dão, de joelhos no chão e pés que vão. Uma dessas partes é você. Houve um homem de Deus que eu estou tentando lembrar aqui agora dele, Spurgeon, lembrei, que disse: ou você é um missionário ou você é um impostor. Você frequenta a igreja, ou você é missionário ou você é impostor. Porque todos nós fazemos parte dessa missão de pregar a notícia do Evangelho do Reino de Deus. Isso é parte de nossa vida espiritual. 4 homens, a segunda coisa que eles disseram, chegaram à conclusão: não faz sentido ficar sem fazer nada. Mas vamos fazer o que então, gente? Um deu uma ideia e disse: mas se a gente entrar em Samaria, a gente vai morrer porque não tem comida. Mas um deu uma ideia revolucionária: e se a gente aceitar o desafio de ir realmente de encontro ao problema? Vamos lá no quartel-general da Síria, gente. Vamos encarar esse desafio. O pior que pode acontecer, aconteceu o pior. Se a gente vai morrer de qualquer jeito, vai ficar parado, não. E assumiram o desafio de ir de encontro àquele problema. Eu afirmo em nome de Jesus, pelo Espírito de Deus, nessa noite: se vocês aceitarem o desafio de ir de encontro ao problema nessa cidade, ir de encontro a pessoas aprisionadas pelo inimigo, gente com fome, gente em desgraça, eu digo a você, quanta coisa, muita coisa vai acontecer em um ano. Irmão, lá vai 4 homens doentes, magros, um amparando o outro, dando pequenos passos. Mas o que é que aconteceu lá no quartel-general da Síria? Precisa de 2 aparelhos para entender esse texto, eletrônicos. Precisa de um decibelímetro, porque Deus resolveu fazer um barulhão para assustar o exército da Síria. Dá para imaginar isso, gente? Eram 4 homens magros, simples, dando pequenos passos. Mas lá no quartel-general, eles ouviam um barulho de tambores de guerra, de um exército tão poderoso marchando de carros e cavalos de guerra. Era o barulho de um grande exército que levou, eu gosto da minha versão na linguagem de hoje, o comandante disse assim para a tropa: Israel ajuntou todos os povos do mundo antigo, todos os exércitos para vir contra a gente. Era Deus fazendo barulho para assustar aquela gente. Você não pode imaginar o barulho. Já imaginou o comandante pensar que Israel ajuntou os exércitos? Na minha Bíblia diz: de todos os exércitos dos povos do mundo antigo vindo contra a gente. Era um barulho assustador. Aquilo eles pensavam: vai passar como um rolo compressor em cima da gente. Nós estamos perdidos, gente. Olha esse barulho. E Deus ia aumentando o barulho. Eles tinham a impressão que aquele terrível exército estava chegando cada vez mais perto. Aí, gente, a gente precisa de um segundo aparelho eletrônico. Se alguém tem na sua casa, faz um sinal com a sua mão, só por curiosidade. Quem é que tem um aparelho em casa chamado medômetro? Quem tem em casa? Alguém tem? Mede o medo. Ali tinha 2 aparelhos, porque quanto mais Deus ia aumentando o barulho, mais o medo daquela gente ia aumentando. Quando Deus, o barulho era insuportável, que não aguentava mais, o decibelímetro bateu no vermelho, o medômetro estourou no vermelho também, o joelho de todo mundo começou a tremer, os dentes bateram no outro. Eu gosto da minha versão, a linguagem de hoje, mesmo que não saiu ainda da linguagem de amanhã, que diz assim, que o comandante gritou para a tropa o seguinte: salve-se,
está escrito aqui na Bíblia na linguagem de hoje. Quando sair a Bíblia na linguagem de amanhã, eu tenho certeza que esse texto vai estar escrito que o comandante gritou para a tropa o seguinte: corre, cambada! Corre, cambada! Em qualquer Bíblia você pode ver que não ficou nenhum ali, gente. Na corrigida, na atualizada, eles fugiram com tanto medo que não ficou nenhum ali. Deixaram roupa caída pelo chão. Eu afirmo a você, no prazo de um ano, se você aceitar o desafio nessa noite, Deus vai fazer um barulhão nessa cidade, o inimigo vai bater em retirada desse lugar. Você crê nisso? Diz aleluia! Irmão, o que aconteceu então? Agora entra triunfalmente na cidade o exército que quase matou aquela gente de medo. 4 homens magos, simples, mas que foram escolhidos por Deus para cumprir a palavra. Em primeiro lugar, eles foram abençoados. Já imaginou? Chegaram ali com o estômago nas costas. Agora chegam, eu fico imaginando assim, eles saindo de uma tenda, um olha para o outro, diz, já entrou ali, rapaz. Naquela tenda ali tem feijoada, na outra tem vaca atolada, tem estrogonofe, tem arroz à grega, arroz carreteiro, tem mousse de maracujá, mousse de chocolate, pudim de leite condensado. A minha esposa fala para mim assim, Cláudio, quando você fica pregando essas mensagens assim, você nunca emagrece, né? Chegaram ali esfarrapados, agora estavam, eu não sirvo de exemplo não, mas estavam bem arrumadinhos. Antes você pegasse pelo pé assim e virasse de ponta cabeça, não caía uma moedinha. Agora, trazendo para o dia de hoje, ele tinha um cartão Master Mega Plus. Gente, eu vou dizer uma coisa para você, não é de qualquer jeito, mas é depois de muita oração e de busca do Espírito de Deus. É muito sério o que eu vou dizer agora. Mesmo que contraria um pouco o meu começo da oração nesse sentido em relação a Deus, mas eu tenho que ser honesto e dizer o que o Espírito de Deus me diz. Eu ficava dizendo, Senhor, vê que jeito que essa gente ora, Deus. Só falta dizer assim, meu Deus, me dá a lua porque eu quero chutar essa bola aí do céu. Mas Deus disse assim, filho, eu não fico mais pobre por abençoar. Eu tenho prazer em abençoar, como o Pai tem prazer em dar algumas coisas para os seus filhos. E mais do que isso, o Espírito de Deus, eu compartilho o que recebi do Espírito de Deus com você. Deus disse que tem prazer em abençoar aqueles que Ele escolheu para cumprir a sua palavra. É uma coisa completamente natural de Deus. Você foi escolhido para cumprir a palavra de Deus nessa cidade. Deus tem prazer em abençoá-los. Mas então aconteceu uma coisa, e eu preciso correr agora. E o Espírito de Deus me disse, eu digo sem, não é efeito para causar alguma força a mais, mas é verdade. Que se eu entendesse o que aconteceu com esses 4 homens nessa hora da história, eu entenderia o que aconteceu com a igreja do século 21 nesse momento que nós estamos vivendo. O que aconteceu com eles? Eles foram escolhidos por Deus. Deus fez um barulhão para que cumprisse a sua palavra. Eles foram abençoados.